Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura, nerd de cultura em geral na internet. E hoje a gente vai falar sobre um filme aqui, tá? Não é um filme que está passando especificamente nas salas de cinema, tá? É um filme que está na Amazon Prime Video, tá? É um filme do Sylvester Stallone, isso mesmo, né? Do o velho Sylvester Stallone, o velho Sly aí, né? Velho mesmo, né? Porque agora ele já está com a sua idade avançada lá, já está com a sua barbinha branca, seus cabelinhos brancos, coisa e tal, né? E ele está fazendo um filme chamado O Samaritano, tá? Que é aquele filme do Stallone que a gente conhece, né? O Sylvester Stallone é aquela coisa, né? Eu confesso a vocês que quando eu vou ver um filme do Sylvester Stallone, tá? Eu tô preparado para ver uma comédia. Eu considero o Rambo comédia, eu considero o Rock comédia, coisa e tal, né? Com suas exceções, né? Porque o Creed 1 e 2 não foi comédia. O Creed 1 e 2 foi um rock bem tratado, né? No caso, né? Um rock tratado ali com bastante elegância, com bastante dignidade, coisa e tal, né? Não aquela coisa que a gente vê, né? Nos rocks 1, 2, 3 e 4, que às vezes você tem um espalhafato tão grande que beira galhofa, né? Mas isso acontece, né? Nos filmes do Stallone. Né? A gente vê isso muito acontecendo nos filmes do Stallone. Se você se lembrar, por exemplo, de Alta Velocidade, aquele filme que ele fala sobre automobilismo, aquilo é galhofa pura, né? Se a gente parar para pensar com mais calma. Então, eu sempre, na minha cabeça, eu considerei o Sylvester Stallone um pouco com uma dose de humor aí, né? Uma dose de gozação, uma dose de comédia, né? E esse filme não me deixa mentir, né? Mais uma vez a gente tem aí uma presepada homérica, né? Nesse filme do Samaritano, né? O interessante, né, é que a gente está vendo ali uma mistura de várias coisas, de vários gêneros, né? Ele bebeu de várias fontes, né? Você tem desde os filmes dele de ação, de tiro, porrada e bomba das décadas de 80 e 90, onde você tinha todas aquelas cenas de tiroteio, todas aquelas cenas de pancadaria, né? Todas aquelas cenas de violência extrema, né? Que vamos dizer assim, é bem um Stallone raiz, né, no caso, né? E você tem também o mais interessante nisso, você lembra, o mais interessante nisso é uma alusão, né, que você vê aos filmes de super-herói. Ele tem um pouco de quê de Marvel, de DC também, né? E quer dizer, se você parar para pensar, né, essas diversas fontes, né, das quais ele bebe, faz até com que o filme não seja muito original, né? Ele, por exemplo, mantém um relacionamento com um garotinho, né, no caso, né? E a gente viu muito isso em Falcão, o campeão dos campeões, né, no caso, né? Então ele bebe de várias fontes ali, não só dos filmes que ele já fez, né, mas dessa coisa também de filme de super-herói da Marvel. A gente sente que tem um pouco esse gosto, esse quê, né? Mas a gente, para poder falar desse filme, a gente precisa aqui de uns spoilerzinhos, tá? A gente precisa falar um pouco da sinopse dele, tá? E aí, que se você ainda não viu o filme, né? Porque o filme ele foi lançado recentemente, né? Dê uma olhadinha no filme e depois termine de ver o vídeo aqui, tá? Mas vamos falar isso. O nosso Stallone, ele tá fazendo um lixeiro, é isso mesmo. O cara trabalha na companhia de lixo, entendeu? Ele vive nos Estados Unidos ali, numa época que você sente que ela é muito datada, coisa e tal, uma época de violenta crise econômica, de violento desemprego, né? Ele mora numa região que é muito pobre, muito miserável, né, com lixo por todo lado, né, e aí você tem até uma ironia nessa coisa, porque ele é lixeiro e ele mora num lugar com lixo para tudo quanto é lá, né, a impressão que dá é que os lixeiros não estão trabalhando muito bem no filme, né, e ele é lixeiro, né, e ele vive ali de ficar pegando coisa velha no lixo, entendeu, de pegar ventilador, de pegar câmera de vídeo, né, o pessoal joga câmera de vídeo fora lá nos Estados Unidos, né, de pegar torradeira, coisa e tal, de ficar consertando, né, como uma terapia, né, e de ficar ali também levando essas coisas que ele conserta, que ele pega no lixo, que ele conserta para a loja de peões para descolar um troco, né, no caso. Mas ele, na verdade, é um antigo super-herói chamado Samaritano, né? E aí você tem uma introdução no filme que explica a história do Samaritano e do seu irmão Nêmesis, né? Que eles eram dois caras super poderosos, né? Aí lembra até as meninas super poderosas um pouco, né? Que é aquele poder assim grande, limitado, coisa e tal, né?
E aí depois vai ter uma espécie de perseguição, de preconceito contra eles, né? E aí o nosso Nêmesis vai ficar com um ódio terrível da humanidade, vai querer destruir a humanidade, coisa e tal, porque foi perseguido, né? Enquanto que o Samaritano é o cara que luta pelo bem e pela justiça e pelo bem-estar da humanidade, né? Quer dizer, professor Xavier e Magneto mandam lembranças, né? E aí o que vai acontecer? Esses dois super-heróis vão desaparecer numa enorme explosão de uma usina, né, de força, se eu não me engano, tá? E eles vão ficar como lendas, né, lendas urbanas, vamos dizer assim, né? E aí um garotinho que é super fã do Samaritano, né? Ele vai começar, ele vive nesse meio, né? Ele vive com a mãe, né, num apartamento alugado e que a grana fica curta, eles são despejados, coisa e tal, e o garoto tem que começar a se meter na bandidagem para poder sobreviver, e ele conhece um grande, vamos dizer assim, líder de gangue local ali da região onde ele mora, e ao mesmo tempo ele fica, né, vendo aquele senhor lá, aquele cheiro, passando para lá e para cá, coisa e tal, até que vai ter um dia que o garoto vai estar numa situação enrolada lá com a bandidagem, ele está apanhando, né, e o nosso Samaritano, obviamente, vai lá defender o garoto e desce o cacete em todo mundo, mas quando ele dá um soco, o fulano voa, né, 300 metros de distância, coisa e tal, né, e o garoto fica impressionado com aquilo e ele começa a perceber que o Samaritano é aquele lixeiro velho ali, né, no caso, né. E aí o filme ele vai nessa vibe, né, esse líder dessa gangue, ele é um fã incondicional do Nêmesis, né, no caso, né, e ele tem um plano de destruir toda a usina de força, né, elétrica da região, entendeu, e de fazer uma revolução, porque o Samaritano, enquanto estava defendendo a justiça, né, o Nêmesis ele estava mais do lado dos pobres, dos miseráveis, e ele tinha um quê mais revolucionário, vamos dizer assim, né, e aí a gente vai se lembrar um pouquinho do Coringa, do Joaquin Phoenix, né, então você está vendo que o filme ele tem uma série de referências sobre várias coisas que a gente tem visto por aí, né, no caso, né. E aí a coisa vai nessa vibe, entendeu? Aí depois você tem um filme de ação, né, convencional, né, do jeito que o Stallone gosta de fazer, né, com muito tiro, porrada e bomba, né, até a galera que se diverte com esse gênero, né, vai se divertir bastante, né. É um filme para você ver, né, dessa forma, né, dessa forma mesmo, completamente despreocupada, completamente uma coisa que não vai te acrescentar nada na tua vida, mas você vê aquilo somente para divertir, somente para comer uma pipoca, entendeu? Para tomar um refrigerante, para comer uns doces ali, um chiclete de melancia, como eu gosto de fazer, e ficar vendo, entendeu? O filme e ficar rindo, né? Eu rio bastante desses filmes, né? E ele realmente, né, na parte final, só pra gente falar, ele tem um plot twist violentíssimo, né? E aí as cenas de ação depois desse plot twist descambam para um negócio completamente tresloucado, né? Realmente uma coisa que o filme ele fica muito treslocado no final, né, no caso, né? Mas é um filme interessante, é um filme que pelo plot twist ele vale, tá? Pelas cenas de ação, para quem gosta desse filme de ação mais tradicional, pelo Stallone também, que lembra um pouco dos filmes antigos dele também, né? É interessante isso, né? Agora é legal ver que ele assumiu a idade dele, né? Que ele botou a barba branca lá, que ele deixou o cabelo branco aparecer, né? E ele tá muito parecido, né? Com aqueles vídeos que ele faz com as 3 filhas dele, que tá sempre rolando lá no Instagram, que aparece as filhas dançando e aparece ele dançando lá de barba branca no meio também, entendeu? Então vale a pena por isso. É aquela coisa. O Stallone faz muita presepada, gente, mas é impossível você não gostar de um sujeito desses, né? Até pela história de vida dele, né, no caso, né? Claro que politicamente ele deixa muito a desejar, né? Mas ninguém é perfeito, né? Ele também tem o direito de ter a opinião dele, né? Fazer o quê, né? Mas é isso, tá? Então vocês deem uma olhadinha lá em Samaritano, vocês vão se divertir bastante, tá? Quem gosta desse gênero de filme, tá? Mas é uma presepada homérica, tá? Como o Stallone, só o Stallone sabe fazer, né? Inclusive o filme é da Balboa Productions, olha só que chique, né? Então vou ficando por aqui, tá? Dê uma procuradinha em Samaritano lá na Amazon, tá? Na Prime Video, tá? Vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera a todos, tá?
E a gente aparece, pinta aí numa outra oportunidade para falar de um outro filme, né, que seja digno, né, de vossas senhorias assistirem. Tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.